Nós vamos falar sobre a beleza da santidade, amém? Eu quero ler com vocês 2 versículos nos Salmos. Em primeiro lugar, Salmos 96, versículo 9. Diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E depois lá no Salmo 29, 2, diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós gostamos muito de olhar para Deus e ver a maravilha dos seus atributos, o quanto Deus é tremendo, e nós olhamos para o amor de Deus e dizemos: como é bom sentir o amor de Deus, amém? Você olha para a graça de Deus, você que sabe que precisa do perdão, precisa ser recebido por Deus, e você diz assim: que bom poder contar com a graça de Deus. Há muitos livros sobre a graça de Deus, há muitos livros sobre o amor de Deus. Cada um dos atributos de Deus é maravilhoso, mas parece que a gente tem um probleminha com a santidade de Deus. A santidade de Deus não é um atributo que todo mundo lida tão bem. A graça, o amor, são atributos muito populares, muito agradáveis para a gente refletir. Mas desde que o homem pecou, lidar com a santidade de Deus às vezes é um problema. Porque se eu sou pecador e Deus é santo, então tem uma distância nessa comunicação. A primeira atitude que o homem teve quando pecou não foi correr para Deus e pedir perdão, foi se esconder de Deus. Todo mundo aqui já foi criança, né? Já fez isso? Já aprontou e saiu correndo? Eu me lembro que uma vez eu estava na casa de um vizinho e em vez de sair pelo portão, eu vim correndo, subi no muro dele, pulei do muro para a calçada. Só que na hora que eu pulei no muro, o muro caiu junto comigo. O muro foi... o muro tombou, eu tombei, atravessei a rua, pulei o muro na minha casa, entrei dentro de casa e fingi que não tinha acontecido nada. Até hoje eu não sei, eu não me lembro se o vizinho soube quem é que derrubou o muro dele. Se bem que a culpa era dele de deixar o muro naquela situação de perigo, não é, gente? Vocês concordam comigo? Mas é difícil lidar com a santidade de Deus quando nós somos pecadores, se nós não entendemos as coisas. Saber que Deus é santo para algumas pessoas, em vez de aproximá-los, afasta-os. Agora, nós não devemos ser assim. A Bíblia diz, eu quero ler para você, 1 João 4,18, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O perfeito amor lança fora o temor. Eu não preciso ter medo da santidade de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, amém? E quando nós olhamos para essa situação em que as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com a santidade de Deus, a gente percebe por que tantas pessoas criam um sistema burocrático para chegar até Deus. Eles criam intermediários, algum tipo de ídolo, né? Porque não conseguindo entender que ele tem acesso direto a Deus, ele precisa então criar um intermediário que seja perto de Deus, mas não tão longe de mim, não é? E aí isso vai acontecer em todos os lugares. Eu não estou aqui para criticar essa ou aquela religião, eu estou falando de algo que acontece com o ser humano. Porque se lá fora existem pessoas que criam ídolos, gurus e etc., na igreja existem pessoas que acham que também não podem chegar direto à presença de Deus e ficam constituindo intermediários para chegarem lá diante de você. Então você se sente impuro, você se sente indigno de chegar na presença de Deus, mas aquele pastor que está sempre no monte, esse Deus vai ouvir, não é? Aquele pastor, aquele missionário, aquela irmã de oração, alguém está um pouquinho acima de você, mais perto de Deus, e aí você confia na oração dessa pessoa. E não tem nada demais da gente orar uns pelos outros, porque a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, amém?
Mas você não pode ser dependente, você não pode ter uma relação com Deus em que você se sinta tão distante, tão incapaz de entrar na presença dEle. Você precisa entender que você foi lavado pelo sangue de Jesus, você precisa entender que o perfeito amor lança fora o temor, para que você contemple a santidade de Deus. Deus é perfeito, é tremendo, é maravilhoso, e todos os seus atributos são dignos de serem admirados, são uma bênção para a nossa vida. Não é só o amor, não é só a graça, cada atributo de Deus precisa ser conhecido, amado e reverenciado. Amém? Então, agora que você entendeu isso, eu quero falar com vocês algumas coisas importantes a respeito, então, da santidade de Deus. 3 lições apenas que nós tiramos aqui da palavra de Deus, e que eu creio que vão te ajudar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Poder olhar para todos os seus atributos, para toda a beleza que existe em Deus, inclusive a beleza da santidade, para que você seja abençoado por cada um dos atributos de Deus. Amém? Primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui, primeira verdade, é que a santidade de Deus permeia todos os atributos. A santidade permeia todos os atributos de Deus. Não faz sentido eu gostar do amor de Deus, eu gostar de saber da graça de Deus, e eu não valorizar a santidade de Deus. Porque a santidade permeia todos os atributos de Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Por que você gosta de ouvir falar, de ler, de saber sobre o amor de Deus? Porque o amor de Deus é santo. Não é um amor qualquer. O nosso amor, por mais que nós achemos que somos tão bons e que somos capazes de amar, o nosso amor ainda é pequeno, de alguma maneira ele é interesseiro. O amor de Deus não, ele é perfeito, amém? Por que a graça de Deus é tão tremenda? Porque a graça de Deus é santa. Nós, quando tentamos agir com graça para com os outros, ainda somos imperfeitos, somos falhos, e a gente age com graça para com alguma pessoa, mas com outros a gente fala assim, que se dane, esse aqui não merece. A gente não consegue ter uma graça perfeita, santa. A graça de Deus é perfeita. Então todos os atributos de Deus são santos, e é porque esses atributos são santos que eles são tão maravilhosos. Então não se afaste da santidade de Deus, não deixe de olhar para a santidade de Deus, de contemplar e de amar a santidade de Deus, porque a santidade de Deus permeia todos os seus atributos, amém? É uma qualidade do caráter de Deus que está expressa em tudo o que Deus é, em tudo o que Deus faz. Quero ler para você Salmo 139, 2 versículos. Versículo 14 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Eu sei tudo que Deus faz. Eu olho para aquilo que Deus faz e eu fico maravilhado. E no versículo 17 ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O que é que o salmista está dizendo? Eu olho para Deus e eu fico maravilhado, mas eu olho para tudo que Deus faz. Eu olho para o amor, para a graça, para a justiça, para a onipotência, para a onisciência de Deus. Eu olho para a santidade de Deus, e eu não fujo. Eu me sinto atraído, maravilhado, apaixonado por esse Deus tão tremendo, amém? Se você ama a Deus, você tem que amar de todo o teu coração, você tem que amar tudo que Deus é, e você precisa amar a santidade de Deus, e não fugir dela. Infelizmente nós vivemos tempos em que muitas pessoas não somente fogem, mas até mesmo de alguma maneira tentam manchar a santidade de Deus. Você vê as pessoas ofendendo a santidade de Deus quando criticam a Deus pelas coisas que acontecem no mundo. Já notaram como é fácil fazer isso? Aconteceu uma tragédia, onde estava Deus quando isso aconteceu? Tem gente morrendo na Ucrânia, tem gente morrendo
na faixa de Gaza, tem gente morrendo de fome na África. Onde está Deus quando isso acontece? Sabe o que as pessoas estão dizendo? Deus não é tão bom assim. Deus não é tão santo assim. Se Deus existe, por que Ele não está fazendo nada? As pessoas estão ofendendo, em vez de admirar, em vez de serem atraídos a Deus, contemplando a sua santidade, estão atribuindo a maldade do homem, que o homem sim é pecador, o homem sim comete coisas terríveis, desgraças terríveis, e aí o que o ser humano, o pecador, que se afastou de Deus faz, as pessoas dizem, é Deus fazendo. É muito fácil para o ser humano, para o homem incrédulo, para o homem que está fora de um relacionamento com Deus, colocar sempre a culpa em Deus por tudo que acontece. E eu vou dizer para vocês, tem coisa ruim acontecendo aí fora ou não tem? Muita coisa ruim ou não? Coisas hediondas, coisas que nos trazem nojo, coisas que deixam a gente desanimado de ver o rumo que a humanidade toma, sim ou não? Agora você olha para isso e você ama menos a Deus? Você questiona a santidade de Deus? Você não entendeu nada. Você tem que questionar o homem e o quanto afastar-se de Deus é uma desgraça. Mas nunca questionar a Deus. E nós aqui, será que nós também estamos muitas vezes ofendendo a santidade de Deus? Em vez de ver que a santidade permeia tudo que Deus é e tudo que Deus faz, a gente também não está questionando? Basta demorar um pouquinho. Gente, eu não estou dizendo nem que Deus deixou de te abençoar. Basta demorar um pouquinho aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Basta não vir na hora que você quer. E tem gente já... Será que vale a pena servir a Deus? Certa vez uma pessoa me procurou no final do culto e disse assim, pastor, eu cheguei nessa igreja aqui há 6 meses, eu estava desempregado, eu estou desempregado até hoje. Eu estou indo embora. Eu vou procurar outra igreja que resolva meu problema. O problema dele não é com a igreja. Ele está com raiva de Deus. Por que é que Deus não me abençoou ainda? E a gente questiona a santidade de Deus, a gente ofende a santidade de Deus, simplesmente porque aquilo que a gente precisa não aconteceu na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria. Pior ainda, quando algum mal nos atinge. Porque eu não sei você, mas eu já sofri algumas coisas nesse mundo. Alguém aqui já sofreu alguma coisa já? Quando o mal que está em todo mundo, porque a humanidade se afastou de Deus, de alguma maneira atinge a gente, o que a gente faz? Deus, por que eu? Deus, o Senhor não está vendo que eu sou fiel? Eu dei meu dízimo, por que o pastor disse que eu ia ser abençoado se eu desse meu dízimo, e agora eu estou passando por um problema? A gente questiona a Deus quando algum mal nos atinge. Deus deixou de ser santo quando a gente passa por uma luta, gente? Deus deixa de ser santo quando você passa por um problema? Deus deixa de ser santo se você está com alguma enfermidade hoje? Ele continua sendo santo em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, amém? E você precisa honrar a Deus e admirar, contemplar a sua santidade, contemplar a beleza da sua santidade. Mas se você se sentiu mal quando eu falei isso, saiba que esse problema é velho, não começou com a gente não. Lá no Salmo 73, versículo 3, o salmista diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele via o mal no mundo e via o ímpio prosperando e dizia assim: Deus não está sendo justo comigo. Como é que Deus está abençoando esse infeliz? Bote o nome que você quiser aí no lugar do infeliz. Como é que Deus está abençoando esse infeliz? Essa pessoa desonesta, essa pessoa que age errado nos seus caminhos, e eu estou aqui sofrendo. E o salmista questionou a Deus, falou assim: Deus, o que está acontecendo? Mas ele percebeu que ele é que estava errado. Malaquias, nós estamos estudando na liderança aqui da igreja Malaquias, porque estamos orando por dentro de um propósito de reconstrução
o ano da reconstrução. Então nós estamos estudando Neemias, estudando Esdras, os profetas que profetizaram naquela época, e estudamos Malaquias também. Eu queria ler alguns textos para você de Malaquias. Malaquias não fala só sobre o dízimo não, ele tem outras coisas para dizer. Malaquias 3, 14 e 15 diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo estava dizendo assim: não vale a pena servir a Deus. Para que eu estou sendo correto, estou andando direito, estou buscando a Deus, eu vou na igreja, eu faço as coisas certas, e está lá o ímpio prosperando. Isso é um pensamento que ofende a santidade de Deus. E o profeta Malaquias se levantou justamente para denunciar esse pecado. Ainda mais, eu quero ler para você o capítulo 1 de Malaquias, dos versículos 10 ao 13. Diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Deus dizendo: eu sou santo. É grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais. Vocês estão ofendendo a santidade de Deus. Quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira. Estou cansado de servir a Deus. Sabe aquele povo que parece que em vez de vir na IA Conference, foi na conferência do diabo, porque só vive exaltando o diabo. O diabo é ruim mesmo. O diabo é sujo, né, gente? A vida é difícil. Ser crente é difícil. Só reclama. Está dizendo que o diabo é poderoso. E quando vai dizer sobre viver com Deus, ele diz: ser fiel a Deus é difícil. É esse o povo aqui dizendo assim: que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então muitas vezes a gente não está honrando a Deus e reconhecendo que tudo que Ele faz é bom. A gente não está reconhecendo que Deus no seu caráter é santo, puro, perfeito, e que Ele merece ser honrado e adorado porque Ele é santo, e Ele continua sendo santo quando os ímpios prosperam, Ele continua sendo santo quando o mal acontece nesse mundo. Tudo o que você vê aqui é reflexo de um mundo em desordem, porque a humanidade se afastou de Deus. Você nunca pode culpar a Deus por qualquer luta, dificuldade, problema que você passe nesse mundo. No momento da maior luta que você tiver, honre a Deus e olhe para Ele, porque é quando a gente olha para o caráter santo de Deus, imutável, que a gente vai lembrar: Deus vai me tirar disso daqui. É a sua fé, é olhar para Deus que é tão tremendo, tão superior a tudo isso, que vai te dar fé para saber que os problemas vão passar, que nele você vai ter força para superar as coisas. Amém? Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a santidade de Deus permeia tudo que Deus é, tudo que Deus faz. A santidade de Deus está presente em todos os atributos de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que a santidade de Deus é única. Olha para o seu irmão e diga assim: eu não gosto quando o pastor fica mandando a gente falar as coisas. Mas agora que você já olhou, diga assim: a santidade de Deus é única. Não tem nada parecido, gente. Não dá para comparar. Não dá para eu fazer algum tipo de comparação e dizer: a santidade de Deus se parece com o quê? Não há nada no mundo comparável à santidade de Deus. Eu estive certa vez numa palestra, eu já contei essa história aqui. Um professor de física nuclear, ele era cristão, e ele estava
dando uma palestra para a gente, e ele disse assim, que existem duas grandes distâncias numéricas na matemática. As maiores distâncias na matemática são a distância entre 0 e 1 e a distância entre 1 e 2. Essas distâncias são muito maiores do que a distância entre 1 e 1 milhão, por exemplo. E eu não entendi nada, né? Nunca fui bom em física. E ele começou a explicar. A distância entre 0 e 1 é entre o que não existe e o que existe. Se não existisse Deus, é 0. Se Deus existe, é 1. Então existe. De 0 para 1, a distância é tremenda, porque significa ou não existe solução, ou existe solução. Olha só. E a distância entre 1 e 2 também é gigantesca, porque 1 significa que aquilo é único. Ninguém, em nenhum lugar, repete aquilo, é único. Se algo é único, é muito valorizado por nós, não é? Se existe um diamante de um tipo qualquer que é único no mundo, isso vale uma fortuna incalculável. Aquele que todo mundo tem aqui, não é tão valioso porque não é único. Tudo que é único é muito importante. Se existe um só Deus, ou se existissem 3, 4, 5 ou 1 milhão, que diferença faz se são 5 ou se é 1 milhão, se Deus não fosse único? Mas saber que há um só Deus, isso é muito importante. Amém? Saber que a santidade de Deus é uma coisa única, é muito importante. Não tem nada parecido com a santidade de Deus. Só Ele é santo, perfeito, completo. A gente precisa olhar para a santidade de Deus, porque só Ele tem essa qualidade. Quando nós olhamos para as pessoas aqui ao nosso lado, às vezes você encontra alguém que é bacana e você diz, poxa, aquela pessoa é legal. Não é única. Quando você acredita em alguém e começa a idolatrar, e você de repente se decepciona, você diz, espera aí, não é santo como Deus, né? Ninguém é. Não há nada nesse mundo que se compare à santidade de Deus. Judas 1,25 diz assim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém? É um cântico de adoração ao único, amém? Pode aplaudir. Outro texto muito importante, Deuteronômio 6, 4, 5, é quase que eu poderia dizer o centro do Velho Testamento, esse versículo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não pode ter nada na sua vida. Não pode ter intermediários, não pode ter ídolos, não pode ter nada. O Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Nem as melhores coisas desse mundo têm a qualidade da santidade. Nem mesmo a natureza, a gente vê certas coisas são tão belas, não é? Existem coisas na natureza que te deixam impressionado. A própria Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Mas essa natureza, ainda ela sofreu as consequências do pecado. A própria natureza às vezes nos traz problemas, né? Quando acontecem desastres terríveis. Nem mesmo na natureza você encontra a beleza da santidade, a beleza da perfeição. Por isso o texto que nós começamos essa mensagem e o tema dela, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você não vai encontrar essa beleza em nenhuma coisa. Eu fico impressionado como as pessoas, quando são vazias, quando não encontraram ainda a razão da sua vida em Deus, começam a procurá-la em qualquer coisa. E são coisas tão vazias. Tem gente dando a sua vida por uma ideologia, tem gente dando sua vida por uma causa, e são coisas sempre, ainda quando são boas, são imperfeitas. Não valem o seu sangue, o seu suor. Muitas vezes não valem nem a sua atenção. As pessoas criam ídolos na política, criam ídolos fora
criam ídolos entre artistas, pessoas que são tão frágeis, tão imperfeitas, e as pessoas constituem a eles como se fossem ídolos, olham para eles como se fossem as pessoas que podem realmente resolver alguma coisa na sua vida. Só Deus é santo, só Deus tem um caráter tão elevado, tão perfeito, que é digno de toda a sua atenção, digno de você olhar para Ele e buscar realmente nele as respostas. Amém? Então pessoas nos decepcionam, até lugares santos são destruídos, né? Às vezes as pessoas, dependendo do tipo de visão religiosa que elas têm, elas valorizam muito um lugar santo. Aí tem uma guerra, explode uma bomba lá e acaba com o lugar santo dele. O que há de santo em algo que pode ser destruído por uma simples bomba que um ser humano cria? Agora, Deus é santo, sempre foi, sempre será. Ele é santo em tudo o que Ele faz. A santidade de Deus é algo único, não existe em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, em nenhuma forma de religiosidade, não existe em nenhum dos ídolos que os homens criam. Só Deus é santo e por isso Ele é totalmente digno de ser adorado. E adorado em todos os seus atributos, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua justiça, porque Ele é o Todo-Poderoso e também porque Ele é um Deus santo. Amém? A santidade de Deus deve ser admirada porque ela é única na sua beleza. E a terceira lição que eu quero trazer para vocês, terceira verdade que nós encontramos na Bíblia a respeito da santidade de Deus, é que a santidade de Deus nos eleva. Repita comigo: a santidade de Deus nos eleva. Olha que coisa maravilhosa, gente. Presta atenção. Quando você olha para Deus e Ele é santo, e você olha para você, você é o quê? Só tem 3 pecadores aqui. E os outros são o quê? Pecador. A pessoa sem visão espiritual, como eu disse, ela vai se afastar, vai se distanciar de Deus, fala assim: Deus é santo, eu sou pecador, vou embora, vou fugir da presença de Deus. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós que somos pecadores, podemos ser elevados. Você pode ser um pouquinho menos pecador, um pouco mais santo, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E quanto mais você olha para a santidade de Deus, mais você é elevado para a presença dEle. O ditado popular diz: dize-me com quem andas, te direi quem és. Ande com Deus e você vai ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? A santidade de Deus é única, mas Ele não quer ficar sozinho. Ele quer te trazer cada vez mais perto dEle. Nessa vida aqui nós não vamos atingir a santidade, mas você pode ser mais santo do que é hoje. Você pode ser menos pecador do que é hoje. Nós percebemos, observando a vida, que o ambiente influencia pessoas, sim ou não? É óbvio. Para algumas pessoas de uma maneira mais forte, menos forte, mas o ambiente influencia as pessoas. Se você tem um ambiente de discórdia, de gritaria, de agressividade dentro da tua casa, você está influenciando todo mundo ali. Você precisa cuidar do ambiente que você tem na tua casa. Aqui na igreja, se nós temos um ambiente de adoração, de louvor, de gratidão, é uma coisa. Mas se a gente começar aqui a brigar uns com os outros, se a gente começar a disputar espaço e trazer carnalidade para dentro, a gente contamina o ambiente. E contaminando o ambiente, a gente contamina a pessoa, sim ou não? Eu fui certa vez, a igreja tinha um trabalho evangelístico, eu entrei num prédio abandonado lá no centro da cidade, dominado por grupos de menores infratores. Na época a gente chamava de trombadinha, não sei se ainda fala isso. Mas eram menores infratores. E a gente entrou lá para evangelizar o pessoal. Era um prédio quadrado em que o centro dele é vazio, tem um fosso, vamos dizer assim, né? Existem janelas para dentro daquela área ali.
Como aquelas pessoas não viviam, ali não era a casa deles. Eles sabiam que a qualquer hora iam ter que ir embora e ir para outro lugar. Eles não tinham nenhum cuidado com aquilo. Eles não viviam num ambiente como o da sua casa, em que você precisa cuidar, precisa limpar, precisa manter. Sabe o que eles faziam? Todos jogavam lixo para dentro daquele meio do prédio. Aquilo foi acumulando, já tinha, o primeiro andar já estava inteirinho cheio de lixo. Daquele pátio interno que fica ali. E todo mundo jogava lixo ali. Naquele ambiente, as pessoas não vão se preocupar em cuidar do lixo. O ambiente faz com que eles sejam cada vez mais acostumados com aquilo. Mas se aquela mesma pessoa um dia entra num prédio limpo, organizado, o ambiente vai fazer com que ela tome alguns cuidados. O ambiente vai influenciando a gente. O ambiente influencia para o mal, mas o ambiente também pode influenciar por bem. Se nós cultivarmos uma vida de adoração, uma vida de louvor, nós vamos nos aproximar de Deus. O ambiente influencia as pessoas. Um ambiente de idolatria, um ambiente de frieza espiritual, um ambiente de pessoas carnais que ficam questionando a Deus, isso vai influenciar as pessoas. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, amém? Existe um texto, Salmo 115, versículo 8, que diz assim, está falando sobre as pessoas que criam seus ídolos, né? E diz, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Existe uma expressão que eu já ouvi alguns pregadores usarem, e que eu acredito que é verdade, que diz que você se torna parecido com aquilo que você adora. Já ouviram isso? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, quando as pessoas constituem para si algum tipo de ídolo, elas se tornam parecidas com aquela coisa que ela está adorando. Quando alguém constitui para si um ídolo humano, ela vai se tornando parecido com aquilo ali, que não é digno, muitas vezes, de adoração, nem de respeito, nem de nada. Mas o oposto também é verdadeiro. Se é a Deus que você está adorando, se você está contemplando a santidade de Deus, se você entendeu que você precisa olhar a Deus em todos os seus atributos, inclusive a santidade, se você, como o primeiro versículo que nós lemos diz, adorar a Deus na beleza da sua santidade, você vai ser cada vez mais parecido com o Senhor. A santidade de Deus, o caráter maravilhoso de Deus, puro, santo, vai começar a se impregnar em você. Você não vai chegar na santidade, na perfeição de Deus, mas você vai ser melhor do que você é hoje. E quando nós olhamos para a igreja de Jesus e vemos tanta gente vindo para as igrejas, e a gente não vê muita transformação, nós estamos falhando, gente. Não adianta você só vir para a igreja. Você precisa caminhar com Deus, você precisa andar com Ele para ficar parecido com Ele, amém? Você precisa contemplar a santidade de Deus para ser cada vez mais atraído para Ele, e não ficar olhando para as coisas do mundo e sendo atraído para as coisas do mundo, atraído para o pensamento do mundo, para uma ideologia humana. Você precisa ser atraído pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo caráter de Deus, pela santidade de Deus. E quanto mais você andar com Ele, mais parecido com Ele você vai ser. Se a nossa vida for permeada pela beleza da santidade, seremos elevados no nosso caráter e nas nossas ações. Nós podemos ser melhores, nós podemos mudar. Mesmo que você já tenha tentado muitas vezes e tenha se frustrado consigo mesmo, você pode mudar e você pode ser melhor. Sabe por quê? Porque Deus é muito melhor do que você. E andando com Ele, você vai ser cada dia mais parecido com o Senhor. 1 Pedro 1,16 diz assim, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Quando Deus nos desafia a sermos santos, Ele sabe que nós não somos. O que Ele está dizendo? Andem comigo porque eu sou santo, e vocês vão ser cada vez mais santos. Efésios 4,13 diz, até que todos chegamos à unidade da fé. Todos inclui você?
É só para meia dúzia, para quem faz os cursos do pódio, para quem está... Não. É só para os líderes, só para quem é diácono, para quem é pastor? É para você. Ah, pastor, mas eu cheguei ontem. Chegou atrasado, já está na hora, vamos lá, correr atrás então. É todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o alvo de Deus para você? A plenitude da estatura de Cristo. Pastor, mas eu estou muito longe. Mas você está caminhando? Você está indo cada vez mais perto? Você está conhecendo cada vez mais a Jesus? O caráter de Jesus está cada vez mais impresso em você? As pessoas estão começando a ver Jesus em você? Se você responder não para alguma dessas coisas, nós temos um problema. Somos pecadores? Todos. Temos nossas fraquezas? Todos nós. Mas eu tenho que ser mais parecido com Jesus a cada dia, gente. E infelizmente, tem pessoas que estão sendo tão influenciadas por pensamentos, ideologias, influências do mundo, por personagens, artistas que eles admiram, seja lá pelo que for. Estão tão influenciados por coisas desse mundo, cada dia mais pensando igual, parecendo com aquilo e não com Jesus. Quando eu me converti, eu fiquei impactado porque algumas pessoas na igreja, não eram todos, algumas pessoas na igreja, eu olhava para eles e via Jesus. Eu percebia que eles tinham algo que eu não tinha e que me interessou. Eles pareciam com Jesus. Eu vou dizer para vocês, alguns de vocês aqui não parecem nada com Jesus. Na hora de estacionar o carro ali, já teve situações aí das pessoas virem aqui, pastor, eu expliquei para o cara ali que não podia estacionar ali, que era um lugar proibido, e ele gritou comigo e entrou na igreja, e levantou a mão, foi adorar. Você está parecendo com Jesus? Cada dia mais? As pessoas, quando nos veem sair daqui, eles estão vendo Jesus nas nossas atitudes, na maneira como a gente trata os outros, na nossa casa, na nossa família. As pessoas estão percebendo que a gente está cada dia mais parecido com Jesus? É lógico que é um alvo elevado. O texto não diz que a gente vai chegar lá, ele diz que nós temos que caminhar nessa direção. Eu não estou pregando para vocês como se eu fosse perfeito. Claro que eu também não sou. É claro que eu também não pareço com Jesus em muitas coisas ainda. A pergunta é, nós estamos cada dia mais parecidos com Jesus? Amém? Você está um pouquinho melhor do que o ano passado? Pastor, eu me converti faz 6 meses. Você já notou a diferença nesses 6 meses? Pastor, eu tenho 30 anos de convertido. Você parou de crescer em algum momento ou você continua crescendo? A pergunta é, o texto fala de um processo, gente. Deixa eu ler de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não chegamos lá. É um caminho que nós temos que seguir. E o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A santidade de Deus é o nosso alvo, ainda que seja única. Só Deus é santo de maneira plena. É para lá que nós estamos caminhando. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu fico parecido com Ele. Quanto mais eu contemplo a santidade de Deus, mais eu sou impactado pela santidade de Deus. E de alguma maneira eu vou sendo transformado. Tem que haver transformação. E se não há transformação, se as pessoas não veem Jesus em nós, precisamos refletir. Precisamos nos arrepender. Precisamos buscar na fonte. Porque a fonte existe. O poder para mudar a vida da gente existe. O poder para fazer você ser uma pessoa melhor existe, está à sua disposição. É olhar para a santidade de Deus, é adorar a Deus na beleza da sua santidade, é contemplar o caráter santo, maravilhoso, perfeito de Jesus, amém? O caminho está aí, para a gente seguir. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é para Jesus que a gente olha.
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quanto mais você olhar para Jesus, mais os seus passos vão ser endireitados. E um dos textos mais importantes que eu queria ler para você, nessa palavra, está lá em 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim: e todos nós, de novo, alguém ficou de fora? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Para um pouquinho para refletir no que esse texto está te dizendo. Olha que bênção maravilhosa que está à sua disposição. Olha que, não uma bênção no sentido de uma coisa que eu vou experimentar essa semana, mas o caminho que Deus propôs para você. Quando você entregou sua vida para Jesus, você entrou num processo de ir cada dia mais, contemplando a glória de Deus e sendo transformado, e chegando cada dia mais perto da beleza da santidade de Deus. É para isso que você está aqui nesse mundo. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nos levar a um processo em que cada dia mais, andando com Ele, contemplando a sua santidade, nós sejamos transformados, para que enquanto estamos nesse mundo, sejamos testemunhas do poder, do amor, da graça de Deus. Amém? E um dia, aí sim, na eternidade, chegaremos à perfeição. Mas enquanto isso, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai ser parecido com Ele. Se a sua vida não está mudando, é porque você não está andando com Ele, você não está contemplando, você não está gastando tempo em ler a Bíblia, em orar, em examinar o seu coração, em ter comunhão com Ele no Espírito. Você não está andando junto com Ele. Ande na presença de Deus, não só nos cultos. Não é uma vez por semana que você vai conseguir ser tempo suficiente de exposição a essa beleza da santidade. Você tem que fazer isso todo dia. Você tem que criar momentos, você tem que buscar a Deus, tem que estar no seu coração esse desejo, para que você seja transformado, amém? Eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso que você está ouvindo. Não como um peso, como uma crítica que eu estou fazendo aqui. Não, olhe para a oportunidade que esse texto que eu acabei de ler te dá. Você não está aqui para ser o que sempre foi. Você não está limitado. A sua vida não tem que ser o problema que foi até aqui. Você não está limitado a continuar com o mesmo caráter. Você pode ser transformado dia a dia, contemplando a santidade de Deus. Olhe para Deus e você vai ser transformado. Olhe para Deus e você vai experimentar o que é o poder de Deus na sua vida aqui. E a gente vai ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ficar em pé mesmo. Eu quero orar com vocês neste momento. Coloque seu coração diante do Senhor. Queria fazer alguns desafios para você. E o primeiro deles é para você que, seja a primeira vez que você entrou aqui, ou talvez até você já frequente a igreja há algum tempo, mas você ainda não entregou o seu coração a Jesus, não abriu o seu coração para Ele, não pediu para Jesus entrar na tua vida, e você hoje quer fazer uma entrega da tua vida a Jesus. Você quer abrir seu coração e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Você quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar a sua vida. Talvez você até não fez isso ainda, justamente porque se sente tão pecador e pensa que talvez tenha que consertar primeiro a vida para depois buscar a Deus. Se hoje você entendeu que em vez de fugir de um Deus santo, você tem que caminhar para perto dele. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar a tua vida a Jesus hoje, levante a sua mão bem alto para que eu ore por você, para que eu veja se você quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus agora. Levante a sua mão. Glória a Deus. Há alguém aqui mais? Eu não estou enxergando todos aqui. Glória a Deus. Há alguém mais aqui? Glória a Deus.
Alguém mais aqui quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Venham aqui à frente vocês que fizeram essa decisão. Se você levantou a sua mão, eu quero orar junto com você. Nós vamos fazer uma oração entregando a tua vida a Jesus. E de hoje em diante, você vai experimentar o perdão, o amor, a graça de Jesus. Se você não entendeu ainda o que eu estou convidando você a fazer, é simples. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, e você sabe que você é pecador, como todos nós somos, mas você quer pedir que Jesus perdoe os seus pecados, entre na sua vida. Aquilo que Ele fez na cruz um dia, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Todos nós aqui pecadores nunca poderíamos entrar na presença de um Deus santo, mas porque Ele morreu por nós, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então está livre o caminho. Você pode vir aqui à frente. Se você quer entregar a vida a Jesus ainda, se há alguém aqui sentindo uma luta, sentindo que precisa fazer isso, mas está numa luta, vem agora e Jesus vai te receber. Amém? Quero que você repita comigo essa oração. É uma oração simples, mas ela é a chave do seu coração. É você dizer assim: Senhor, o Senhor é bem-vindo, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu creio que o Senhor morreu por mim, lá na cruz, pagou o preço dos meus pecados. Então entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me recebe na tua família, me recebe como filho, como filha. É isso, é um convite. Ele já mostrou que está interessado em te abençoar, em te receber. Ele morreu na cruz por você, mas aí Ele convidou: venham os que quiserem. Você está dizendo sim para Jesus hoje? Ele vai entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua vida, perdoar. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. É isso que está acontecendo hoje na sua vida. Amém? Repita comigo então essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que lá na cruz o Senhor estava morrendo pelos meus pecados. Por isso, hoje eu te peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me receba como teu filho ou filha, na tua casa, na tua família. Que de hoje em diante eu ande nesse mundo com a tua presença, com o teu poder, a tua graça. Muito obrigado por me amar e por me receber, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.